Olá, nós somos estudantes do curso de Nutrição da FMG e está começando agora mais um NutriCast. Esse podcast é composto por mim, Maria Luísa, Maísa, Daniela, Isabela e Maria Regina. E nesse episódio falaremos sobre alimentos transgênicos e suas tecnologias. Você sabia que a insulina artificial é obtida através da bactéria geneticamente modificada? Com a tecnologia do DNA recombinante, a insulina artificial é produzida em menor tempo e em maior escala, beneficiando os portadores de diabetes. E esse é só mais um dos grandes exemplos que a descoberta do DNA recombinante trouxe para o mundo. E agora você deve estar se perguntando, do que se trata essa técnica? Bem, ela se trata da clonagem molecular, a qual consiste no isolamento e propagação de moléculas de DNA idênticas. A clonagem molecular compreende pelo menos dois estágios importantes. Primeiramente, o fragmento do DNA de interesse chamado de inserto é ligado a uma molécula de DNA chamada de vetor para formar o que se chama de DNA recombinante. E em seguida, a molécula do DNA recombinante é introduzida numa célula hospedeira compatível, num processo chamado de transformação. A célula hospedeira que adquiriu a molécula do DNA recombinante é agora chamada de transformante ou célula transformada. Essa nova descoberta pode ser usada para estudar mecanismos de replicação e expressão gênica na determinação da sequência de um gene e, consequentemente, da proteína que ele codifica, ou até mesmo no desenvolvimento de culturas microbianas capazes de produzir substâncias úteis, tais como a insulina humana, como já foi dito, o hormônio de crescimento, vacinas e enzimas industriais em grandes quantidades. OGMS é a sigla que se refere a organismos geneticamente modificados, termo utilizado tanto por produtores quanto por comerciantes e a comunidade científica no geral. A gente pode ter organismos geneticamente modificados não transgênicos e transgênicos. Os não transgênicos são aqueles que vão ter a inserção de material genético através da técnica de DNA recombinante de uma espécie não distinta, diferentemente da transgênica, que vai utilizar da mesma técnica, só que com materiais de espécies distintas. Na atualidade, é muito claro ver a importância desses organismos, visto que eles competem características necessárias que naturalmente não eram vistas nas espécies, garantindo uma maior produção de alimentos, maior variabilidade de espécies, maior pesquisas nas áreas da saúde e também um menor gasto com a produção de alimentos e de animais. Nos vegetais, essa modificação é realizada através da inserção de um ou mais genes no genoma das sementes. Assim, de acordo com as características que você quer selecionar, você pode criar espécies de vegetais que sejam mais resistentes a certo clima, que sejam maiores em tamanho, sejam mais palatáveis, que sejam resistentes a alguma praga ou algum herbicida, aumentando assim a produção e a disponibilidade desses alimentos, além de criar mais empregos e valorizar a ciência. Já no reino animal, a gente pode ter tanto a variabilidade genética para a criação de alimento, quanto para o interesse médico e farmacêutico, como na produção de insulina para o tratamento de diabetes e na alteração genômica para o tratamento de doenças e anomalias genéticas. Podemos observar isso nos comercialmente BTs, que são bactérias do solo introduzidas em outros organismos para proferir a ele maior durabilidade e resistência a espécies tóxicas. Em 2005, os transgênicos foram plenamente autorizados no Brasil, com a aprovação da Lei nº 11.105/05, chamada Lei de Biossegurança. Esse documento estipulou regras para a empresa de biotecnologia e criou o processo de aprovação para novos produtos do gênero. Então, os produtos precisam ser submetidos à análise da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que analisa se eles são apropriados para o consumo ou não. Agora vamos citar as principais culturas alimentícias cultivadas no Brasil. A começar pela soja, a mais conhecida e plantada. É uma planta que recebeu, por meio de técnicas de biotecnologia, um gene de um outro organismo capaz de torná-la tolerante ao uso de um tipo de herbicida, o glifosato, que é estruturalmente muito parecida com os genes que compõem o genoma de uma planta. Quando inserido no genoma da soja, tornou a planta resistente à aplicação do herbicida.
Sobre o milho, é um alimento que dá origem a diversos outros, como, por exemplo, cereais, biscoitos, farelos, bebidas e massas. Os diferentes métodos de transformação genética de milho podem ser divididos em dois grupos principais: o grupo dos métodos indiretos e o dos métodos diretos. A transformação genética através do método indireto utiliza uma bactéria, Agrobacterium tumefaciens, para introduzir o gene de interesse, chamado de GDI, no genoma do milho. Já no método direto, que é o mais usado para a produção de milho geneticamente modificado, é feito o bombardeamento de células de milho com micropartículas metálicas. Já no algodão, é utilizada uma tecnologia para adquirir resistência a insetos, que é obtida através das bactérias do gênero bacilos. Esses micro-organismos, de ocorrência natural, produzem um grupo de toxinas, conhecidas como as proteínas Bt, e que levam à morte, especificamente, alguns insetos, como as borboletas e mariposas, que fazem parte dos grupos dos Lepidoptera. As variabilidades de algodão transgênicos, que apresentam genes que codificam alguma toxina desse grupo, são naturalmente resistentes a algumas pragas que atacam a planta, diminuindo a necessidade de pulverização de inseticidas quando comparados às variabilidades não transgênicas. Eu acredito que atualmente o fato dos transgênicos terem sido modificados geneticamente e trazerem algumas vantagens e outras desvantagens para o nosso organismo e, consequentemente, para o meio ambiente, não é mais uma novidade para a população. Assim, levando em consideração, a gente pode ver algumas vantagens nos transgênicos, como o fato de que eles podem aumentar o prazo de validade de alguns alimentos, que antes poderiam durar apenas algumas semanas, agora duram até meses. Podem sim diminuir o uso do agrotóxico, podem balancear alguns quesitos nutricionais e contribuir para algumas pessoas que vivem de certas restrições alimentares, como é o caso do leite sem lactose, que é um produto que só pode ser produzido hoje em dia devido a essa alteração no código genético. Só que hoje em dia, diante de tais vantagens, também estamos cientes das desvantagens e de alguns riscos para a nossa saúde. Os lençóis freáticos e o solo são extremamente agredidos e sofrem com isso constantemente, devido ao maior uso de agrotóxicos em alguns casos. O fato de poder ser possível surgir novas alergias ao corpo humano, as bactérias possuírem uma maior resistência ao uso de antibióticos, o surgimento de novos vírus, além do desaparecimento de micro-organismos e de insetos que são de extrema importância para a natureza. Tudo isso levando em consideração tais modificações. Então, assim, consequentemente, há alguns problemas que ainda devem ser resolvidos para que os transgênicos possam ser aceitos como um produto que possui maior qualidade e adaptação ao nosso organismo e à natureza no dia a dia. Com o crescimento e a popularização dos OGMs, tornou-se necessário que houvesse uma regulamentação nacional no Brasil para fiscalizar as atividades e definir as normas de segurança sobre os organismos geneticamente modificados. Para isso, em 2005, foi sancionada uma lei especificamente para essa questão. Essa lei, além de definir o que são os OGMs, também é responsável por estabelecer alguns mecanismos de fiscalização. Dessa forma, a liberação desses organismos no meio ambiente e o descarte deles, com princípio para a proteção da vida, da saúde humana, animal e vegetal, são alguns dos muitos pontos contemplados pela lei, que é bem completa e ampla. Assim, há a fiscalização sobre todo o processo, desde o cultivo e produção até o transporte, armazenamento, importação e exportação deles. Ademais, outro ponto extremamente importante dessa lei é que as organizações, sejam elas públicas, privadas, nacionais ou internacionais, devem exigir a apresentação do certificado de qualidade em biossegurança. Além disso, também foi visto a necessidade da criação do Conselho Nacional de Biossegurança, que é um órgão responsável por decidir sobre os processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados. Isso tudo com base em manifestação da CNTBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que já havia sido criada lá em 1995. Ela, por sua vez, tem a função de acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia e bioética, com o objetivo de aumentar sua capacitação para a proteção da saúde humana, dos animais, das plantas e do meio ambiente. Portanto, é possível perceber que há uma regulamentação rigorosa no Brasil em relação aos OGMs, e caso haja violação das normas previstas nessa lei, há punições, que vão variar desde advertência até reclusão ou até mesmo detenção de até 5 anos. Todas essas informações sobre a legislação brasileira em relação a esse assunto podem ser consultadas através do site oficial do Governo Federal pela internet. É isso. Um beijo da Anitta.